Hoje vieram aqui precisando de uma ministração direta de Deus. E não que a palavra que foi ministrada não é uma palavra de Deus, mas depois você ouvindo, você compreenderá. Mas é porque se trata de uma necessidade que eu vejo que hoje algumas pessoas aqui têm, muito grande, da ministração de Deus Pai. Depois compartilhar essa palavra, nós teremos um tempo, queridos, aqui à mesa para ministrar. E eu oro desde já para que, de fato, o Senhor possa ministrar nosso coração hoje. E usar cada um aqui, usar você, que é um facilitador na mesa aí, para ser um canal de Deus, para ministrar as vidas que necessitam. Porque eu tenho uma certeza no meu espírito, no meu coração, que há pessoas aqui específicas que precisam muito serem ministradas pelo Espírito Santo. E vieram no lugar certo. Vieram hoje à noite. Aqui não é outro lugar senão a casa do Pai. Amém? Você veio na casa do Pai. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você. É sobre o que tem na casa do Pai. O que há na casa do Pai, de tão maravilhoso que é. O que há nessa noite, porque falar casa do Pai, estamos falando do que tem aqui hoje. E nós estamos à mesa, viu? A mesa é um lugar muito maravilhoso, né? Estamos à mesa na casa do Pai. E o que tem hoje à noite, o que tem na casa do Pai para a sua vida hoje? Abra a tua Bíblia, por favor, vamos ler juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 22 e 23. Esses dois versículos estão dentro de uma parábola. A parábola do filho pródigo. Acredito que todos aqui devam conhecer. Aquele filho mais novo que pede a herança do pai e sai da casa do pai e vai viver de maneira totalmente carnal. Vai gastar o dinheiro dele com bebida, com cocaína, com prostitutas, vai gastar o dinheiro dele com, sabe, tudo que é simplesmente para atender os prazeres imediatos dele. Até que ele se encontra numa situação tão difícil, porque ele gastou tudo o que tinha, estava num lugar muito distante, e a necessidade era tão grande que ele desejou trabalhar cuidando de porcos, a tal ponto que ele desejava a comida dos porcos. A comida dos porcos, só para você ter uma ideia até onde foi aquele rapaz. Acontece que naquele lugar, naquele chiqueiro, naquele lugar ali tão baixo, acontece algo muito profundo, que é um senso de pecado. Ele tem uma consciência. A Bíblia fala que ele cai em si. Ele cai em si. E isso produz um arrependimento muito tremendo na vida daquele rapaz. E ele fala assim: o que estou eu fazendo aqui? Eu vou me levantar desse lugar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E chegando lá eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele retorna. E quando ele vem em direção à casa do pai,
A Bíblia diz que o pai, ao longe, vê aquele rapaz vindo e o pai reconhece quem é o menino, que é o seu filho. E a Bíblia diz que o pai sai correndo, no meio das pessoas, correndo, e ele abraça o filho. O filho deveria estar cheirando mal, mas ele abraça o filho. Aí o filho vai dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus servos. Aí o pai diz isso aí que nós agora vamos ler. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias, alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. E foi o que aconteceu. Fizeram uma tremenda festa, mandou chamar a aldeia toda para participar da festa. Porque o pai estava agora feliz pelo retorno do filho. Então a minha pergunta que eu fiz no início é assim: o que tem na casa do pai? Eu quero dar 3 respostas aos irmãos. O que é que tem na casa do pai? Primeira coisa, na casa do pai tem a melhor roupa. Veja aí no versículo 22, voltando aí. Trazei depressa a melhor roupa. O pai ele se dirige aos servos e diz assim: vão lá, traga a melhor roupa. Amados, nós precisamos entender a linguagem bíblica nesse momento. A linguagem da Bíblia é cheia de símbolos. Naqueles tempos, do primeiro século, naquela aldeia, justamente na mesma época de Lucas, era entendido de que a melhor roupa era sempre a roupa do pai. Presta atenção nisso aqui, como é que é significativo. Isso é tremendo, viu? A melhor roupa é a roupa do próprio pai. Então, o que está acontecendo aqui? O pai chega, volta aos seus servos e diz assim: vá lá, busque a melhor roupa. E eles sabem que a melhor roupa é a roupa do próprio pai. E por que isso é muito significativo? Porque agora esse rapaz, esse menino, que já era conhecido em toda a aldeia como aquele que havia pedido a herança do pai, ele já era conhecido de toda a aldeia como aquele que havia saído da casa do pai. E agora ele estava voltando para a casa do pai. Ou seja, queridos, ele estava voltando para um lugar e com certeza ele seria humilhado por aquela comunidade. Ele seria acusado. Presta atenção nisso, viu? Ele seria acusado pela comunidade, pelo que ele acabava de fazer. Porque você sabe, pedir herança do pai, herança é dada quando o pai está morto. E se o filho pede em vida a herança do pai, é como se o filho estivesse considerando ou desejando que o seu pai estivesse morto. Toda a comunidade já estava revoltada com aquele menino. E agora o menino está voltando. E vai ter uma festa. E festa significa que muitos convidados virão, a própria comunidade virá. E quando a comunidade vem, a comunidade quer saber, olhar mesmo na cara daquele garoto, para saber que coragem ele teve de voltar.
E para surpresa de todos, quando a comunidade chegou na festa, estava vendo o menino vestindo a roupa do pai. Aqui agora você precisa entender uma coisa: o que significa roupa na Bíblia? O que roupa significa? Para nos ajudar a entender o que roupa significa, nós vamos precisar do Salmo 132, versículo 9. Salmo 132, versículo 9. Amados, como eu falei, a Bíblia é cheia de simbolismos. E o primeiro símbolo aqui agora é o símbolo da roupa. O que a roupa significa? Roupa significa justiça. 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 Vejam o Salmo 132, verso 9. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Quando a Bíblia fala da nossa própria justiça, ele fala que a nossa própria justiça é como trapos de imundícia. É um tipo de roupa também. Porque na Bíblia, justiça é algo para ser revestido. Por isso, a roupa simboliza justiça. Agora, preste atenção. Quando aquele rapaz volta, quando o filho volta, ele recebe a melhor roupa, ele recebe a roupa do pai. Isso quer dizer que ele recebe a justiça do pai. Se a comunidade está ali para acusar, vai encontrar um menino revestido da justiça do pai. O que quero dizer é que o pai o justificou, ou seja, declarou que ele é justo e, portanto, não aceita nenhuma acusação ou condenação contra o seu filho. Isso é maravilhoso. O que há na casa do Pai? Nessa noite, amados, eu quero que você receba da justiça de Deus. Tem pessoas aqui que estão debaixo de culpa, sendo acusados pelo inimigo, pelo diabo. Satanás, ele é o acusador. Esse é o significado do seu nome. E tem pessoas aqui que estão assim, tímidas por causa da acusação, acuadas por causa da acusação. Mas hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você receba uma roupa nova. Receba a melhor roupa. Você seja recebido pelo Pai hoje, em nome de Jesus. Deixe-me ler com vocês Romanos 8:33. Romanos 8:33. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Amém? Não aceita não aceita acusação não, amado. Querido, querida, quem vai intentar acusação contra você? É Deus quem te justifica. E eu vou dizer uma coisa, amados. Romanos capítulo 3,
a partir do versículo 21. Coloca aqui na tela, para que o diabo veja isso. Nós vamos pronunciar isso. Eu quero falar essa palavra para vocês, do versículo 21 até o 26. Para você ver onde foi que nasceu a melhor roupa, onde nasceu a nossa justiça. A nossa justiça nasceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós não sejamos acusados, para que nós não sejamos amaldiçoados. Essa justiça teve um preço muito caro, queridos. Olha aí, ó. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos que cometemos no passado. Verso 26. Para demonstração da sua justiça, hoje, neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? É nisso que nós cremos. Foi pela redenção quer dizer, pelo derramamento do sangue do Cordeiro, pela sua morte na cruz, que Deus nos justifica. Sabe por quê? Porque quando Jesus está na cruz, ele está cumprindo a justiça de Deus. Ninguém aqui é capaz de cumprir a justiça de Deus. Só Jesus foi capaz. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja isso. Segunda aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado. Quem não conheceu pecado? Jesus. Deus o fez pecado por todos nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Oh, amados, é por isso que eu, comedor de feijão e farinha, quando eu digo comedor de feijão e farinha, é a mesma linguagem para dizer assim, sujeito às fraquezas, posso hoje me levantar, entrar com ousadia na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. A casa do Pai é a casa onde você recebe a melhor roupa. A justiça de Deus significa que você é aceito por Deus. Eu quero muito que nessa noite você receba do amor de Deus em seu coração. Eu quero muito que hoje você receba, sabe o quê? Perdão. Perdão! Aceita! Aceita o perdão! Porque quando aquele pai coloca a melhor roupa no filho, ele está dizendo ao filho, vista, filho, aceita, não importa, você se arrependeu, você voltou, vista,
a melhor roupa. Vá de cabeça erguida. Olha para todo mundo, cabeça erguida, filho. Aceita o perdão. Aceita o perdão. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Aceita e receba. Amém? Aleluia! Por isso vai ter festa. Por isso a gente vai ter um banquete aqui depois no final. Amém, amados? Tem ali um banquete. Não tem bezerro cevado, mas tem um bocado de coisa cevada ali. Que dizem que bezerro cevado é bezerro gordo, né? Segunda coisa que foi dada ao filho e que há na casa do pai. Foi colocado um anel no dedo. Um anel no dedo. Se você observar lá no texto de Lucas 15, 22, diz que ele recebeu a melhor roupa, mas ele recebeu também um anel no dedo. Não sei em qual dedo, mas recebeu um anel. E é muito tremenda essa questão do anel. Quando você vê lá em Gênesis 41, a experiência de José com Faraó. Faraó é o grande imperador, o grande governante do Egito. Mas agora ele vai transferir a José uma autoridade para José ser a segunda pessoa abaixo dele de Faraó. Ali diz que ele pega do seu anel, o anel do dedo de Faraó, e coloca no dedo de José. Isso aconteceu também com o rei Assuero, quando ele foi transferir uma autoridade para Mardoqueu, Mordecai, lá em Esther, capítulo 8. Ele faz a mesma coisa. Ele tira do anel do seu dedo e coloca no dedo de Mordecai. O que significa? Significa que José, como Mordecai, agora tem a autoridade real. E isso é uma coisa que tem muito na casa do pai. O que o pai faz? O pai transfere não só da sua justiça, mas ele transfere da sua autoridade sobre nós. Amém? Você hoje precisa receber a autoridade de Deus aqui. Você veio assim, muito assim de, Senhor, será? Mereço? Merece nada. Ninguém merece nada. O que nós temos aqui, amados, o que nós temos aqui é graça sobre graça. Aleluia! Recebemos da justiça por causa dessa graça em Jesus. E recebemos autoridade também. Veja só o que está escrito em Mateus 28, versículo 19. Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Aí ele diz no versículo 19, é o versículo 18 que diz isso. Aí o 19 diz: portanto, ide, vão. Ou seja, ele diz para nós aqui, o Senhor Jesus falando, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto, vão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora essa autoridade é transferida a mim. Portanto, ide quer dizer, vão, façam discípulos, vão, anunciem o evangelho, vão, sejam pais e mães, vão, trabalhem. Nós podemos ir agora. Por que podemos ir agora? Porque nos foi transferida a autoridade do Cordeiro. Só o Cordeiro tem autoridade. O diabo tem poder,
mas não tem autoridade. Sabe o que diz a Bíblia? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eu tenho uma novidade para você. Lucas 10, 19. Pode colocar aí. Tem algo maravilhoso ali na palavra autoridade e na palavra poder. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Amém, amados? E nada vos fará dano algum. Aleluia. Veja só as duas palavras, autoridade e poder. Mas veja o que a palavra autoridade, como ela está sendo colocada ali, amados. Eu vos dei autoridade sobre todo poder. Então, a autoridade é algo que está acima do poder. Acima do poder. Poder faz muita coisa, mas a autoridade é que determina o que será feito e o que não será feito. Não basta ter poder para fazer, é necessário ter autoridade para que algo seja feito. Veja o que o Senhor Jesus diz. Ele nos dá a autoridade sobre todo o poder. Por isso ele está dizendo assim, olha, a casa aqui é casa cheia de autoridade. Você e eu estamos aqui para pisar serpentes e escorpiões. Não estamos aqui, amados, para sermos pisados, para sermos envergonhados pelos nossos inimigos espirituais. Não estamos aqui para termos medo do nosso inimigo, porque nos foi dada a autoridade sobre o poder do inimigo. Amém? Eu quero que você seja ministrado hoje nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você receba da ousadia do Senhor. Você receba da intrepidez de Deus, em nome de Jesus. Você não seja mais assim subjugado, porque na casa do Pai é casa do anel no dedo, é casa da autoridade. Ele está restaurando a autoridade. Isso é maravilhoso. E a terceira coisa que nós vimos lá em Lucas 15, 22, é que depois de dar ao filho a melhor roupa, colocar o anel no dedo, aí ele coloca no filho sandálias nos pés. Por que a sandália? Porque, amados, a sandália é para diferenciar o filho, quem é filho, de quem é escravo na casa. Os escravos andam descalço. E quando aquele rapaz disse assim, ó pai, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus escravos. Aí o pai chega e faz, traga a melhor roupa, coloca o anel no dedo e coloca sandálias nos pés. Ele está dizendo para o seu filho assim, você não é escravo, você é filho. E eu vou lhe dar as sandálias, porque a sandália simboliza a posição de filho. Isso é maravilhoso, amados. Posição de filho. Eu queria compartilhar com vocês algo muito tremendo a respeito disso. Posição de filho.
A Bíblia tem uma palavra para a posição de filho muito especial. Essa palavra é adoção. Adoção. Adoção é uma palavra que significa, literalmente, a palavra foi traduzida por adoção na língua portuguesa. Mas ela significa literalmente assim: estabelecido como filho. Preste atenção. Filho é alguém que é gerado. Ele é gerado. Entende? Ele é gerado. Mas a Bíblia mostra que além do filho ser gerado, tem que ter um momento em que ele vai ter a posição de filho. Ou seja, ele vai de fato viver como filho. Ele vai ser estabelecido como filho. Esse estabelecimento como filho, a Bíblia chama de adoção. Adoção. E essa adoção ainda não aconteceu a nenhum de nós. Ainda vai acontecer. Deixa eu explicar a vocês isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 23, nos ajuda a entender isso. Veja só, Romanos 8, 23. E não somente ela é a criação, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Nós estamos gemendo junto com a criação. Aguardando quer dizer que ainda não chegou, vai chegar ainda. Aguardando o quê? A nossa adoção. A palavra ali não é adoração. Está errado ali o texto. Aguardando a nossa adoção. A saber, qual é a nossa adoção? A saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23 está mostrando que nós estamos ainda aguardando a nossa adoção. Nós estamos aguardando a nossa adoção. E o que é a nossa adoção? É quando o nosso corpo for redimido. Redimido. O que é o corpo ser redimido? Significa, o nosso corpo vai ser glorificado. Glorificado. Isso ainda vai acontecer. Nós ainda não estamos experimentando essa adoção quando nós formos de fato estabelecidos como filhos de Deus. Amados, eu vou dizer uma coisa. O nosso corpo hoje, a deteriorização do corpo, o envelhecimento do corpo, o adoecimento do corpo, demonstram ainda que nós não fomos estabelecidos como filhos de Deus de fato. Quando é que seremos? Quando o nosso corpo for redimido, ele for glorificado. Aí sim, nós estaremos sendo colocados na nossa posição real de filho. Porque filho de Deus não tem corpo que adoece. Filho de Deus não pode ter corpo que envelheça. Filho de Deus tem que ter corpo como Deus, no sentido de filho de Deus precisa ter corpo glorificado. Agora preste atenção. Isso ainda vai acontecer, a nossa adoção, quando seremos de fato estabelecidos como filho, quando o nosso corpo for redimido. Mas hoje, no dia que se chama hoje, algo já pode acontecer conosco.
precisamos agora de Romanos 8,15. 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Presta atenção aí, ó. Nenhum de nós aqui, a Bíblia diz, recebeu o espírito de escravidão. O escravo anda descalço. Para outra vez estardes com temor, com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém, amados? Queridos, então vejam, a adoção de fato ainda há de ser, mas nós já recebemos hoje o espírito de adoção. O espírito de adoção. Ou seja, o espírito de alguém que é filho e que está na posição de filho e que tem a justiça do Pai e que tem a autoridade do Pai e que tem o poder do Pai. Isso quer dizer que nós temos o direito de experimentarmos antecipadamente bênçãos que são da era vindoura. Na era vindoura, o corpo estará glorificado. Receberemos a adoção. Mas hoje, quando temos o espírito de adoção, nós podemos já experimentar bênçãos da era vindoura. Ou seja, na era vindoura, o corpo será um corpo de saúde. Mas hoje, nós podemos experimentar cura dos nossos corpos. O que é ser curado hoje? É estar experimentando antecipadamente bênçãos da era vindoura, ou seja, por causa da adoção que ainda virá, eu já experimento hoje bênçãos de cura do corpo. Meu corpo será redimido, mas hoje eu recebo cura. Por quê? Porque eu tenho hoje o espírito de adoção. E é nesse espírito, por causa dele, que há um clamor dentro de mim. E esse clamor é, Abba, Pai. Gálatas 4:7 complementa isso. Gálatas 4:7. Portanto, queridos, já não somos mais escravos para andarmos descalços, mas filho, andamos com sandálias nos pés, temos o espírito de adoção, não temos mais espírito de medo, não estamos mais debaixo de medo, e se somos filhos, somos também herdeiros por Deus. Amém? É isso que tem na casa do Pai. Casa do Pai maravilhosa, diga se não é. Casa do Pai, justiça de Deus, autoridade de Deus e a posição de filho, o espírito de adoção. E é isso que nós queremos agora ministrar na tua vida. Em nome de Jesus. Porque só depois nós vamos comer o bezerro cevado. Tá bom? O bezerro cevado está lá na mesa aguardando. O texto complementa dizendo, e também mandou matar o bezerro cevado e disse, comemos e regozijemo-nos.
Então, antes do regozijo, eu quero muito que o seu coração seja ministrado pelo perdão, pela justiça de Deus, pela aceitação de Deus em tua vida. Você seja revestido de justiça. A autoridade lhe seja restaurada. E o espírito de adoção venha sobre você. O espírito que clama, Abba Pai. Porque não estamos mais debaixo de espírito de escravidão para ter medo outra vez. Então você pode hoje ser livre de toda acusação e ser livre de todo medo. Você não será mais subjugado, mas você vai subjugar. Não ser pisado, mas pisar, porque a autoridade já lhe foi dada. A casa do Pai é para a sua vida, meu amado e minha amada. Amém?